O que acontece quando uma preta fala? Acontece história, acontece resistência, acontece criação, acontece futuro. Seja bem-vindo ao Qual é da Preta. Aqui, a gente conta o que nunca quiseram ouvir e mostra o que sempre tentaram esconder. E hoje, a estrela é ele, preto, potente e presente. Bora ouvir? Oi, minha gente, está começando mais um programa Qual é da Preta. Esse espaço onde a gente escuta com o coração e se reconhece nas vivências e fortalece trajetórias de quem faz acontecer. Hoje, a gente recebe o educador que transforma mapas em ferramentas de luta e palavras em resistência. Denilson Araújo de Oliveira, seja bem-vindo. Conta pra gente quem é Denilson nesse mundão. Olá, tudo bem, gente? Prazer, muito obrigado pelo convite. Eu sou Denilson Araújo de Oliveira, eu sou filho de Dona Carminha e seu Daniel, sou professor do Departamento de Geografia Humana do Instituto de Geografia da UERJ e também sou militante do movimento negro aqui no Rio de Janeiro. Conta pra gente como é que essa militância entrou na sua vida, Denilson. Cara, a militância, ela veio na minha vida a partir da vida mesmo, né? Porque eu sou um homem negro, tá? E desde pequeno meus pais sempre me falavam da questão do racismo, né? O quanto o racismo nos violenta, o racismo nos apaga. E meus pais desde pequeno falavam assim: meu filho, você nunca se esqueça de uma coisa. Você é preto, você é pobre e você mora no morro. E se você não lembrar disso, vão te lembrar. E aí quando eu vou para a escola, eu percebo essas diferenças já na escola, principalmente quando você começa a chegar no ensino médio, você começa a perceber uma diminuição dos estudantes negros, entendeu? E essa diminuição, você começava também a perceber o quanto isso era fruto de uma sociedade racista. Então, a militância ela veio inicialmente sem uma consciência, tá? Ela foi se dando mais como uma consciência quando eu entro na universidade. E aí eu começo a verificar também o quanto na universidade, naquele momento, ela não tinha ações afirmativas. Ela também era marcada por essa discussão sobre o racismo e como o racismo também se escrevia na produção do conhecimento, que eu sou geógrafo de formação, e o quanto durante um longo período, e é uma coisa que a gente discute muito na geografia, a geografia serviu, por exemplo, a projetos imperialistas. A geografia produziu conhecimento em que tinha a raça e o racismo como instrumento de servir à dominação. Então a gente dizia, se a geografia já serviu para a dominação, já serviu para fazer a guerra, a geografia pode também servir para desmascarar as máscaras sociais, como sugere o professor Rui Moreira. Então se a geografia pode servir para desmascarar as máscaras sociais, e aí veio começar a minha aproximação com o movimento negro no finalzinho da faculdade. A geografia foi virando uma ajuda, né, na militância para você. Exatamente, porque a geografia passou a ser utilizada como um instrumento de combate às violências. A geografia começou a ser usada por mim e por professores como instrumento de produção de uma consciência política. E aí foi assim que eu fui me aproximando da militância, inicialmente principalmente pela música, tá? Porque eu na faculdade eu comecei, antes da faculdade, mas na faculdade já comecei a ver muito hip hop, e na faculdade eu resolvi estudar hip hop. Entendeu? Nossa, que legal! Eu fui estudar os impactos políticos e territoriais do hip hop na cidade do Rio de Janeiro. Então foi a minha monografia e minha dissertação de mestrado, em que eu queria entender o que o hip hop, ele, a partir especialmente do rap, tá, falava da cidade, falava da condição do negro nessa cidade. E aí, a partir disso, eu comecei a trazer com mais intensidade essa militância. Porque eu via nas letras de rap, principalmente, tá, essa militância de jovens negros, muitas das vezes que nunca nem tinham entrado na universidade, falando da violência policial, falando da desigualdade social, falando de uma sociedade extremamente injusta. E aí foi assim que eu comecei a me aproximar do movimento negro aqui no Rio de Janeiro. Quando eu li, estava lendo o que você me mandou, né? E aí eu fiquei assim, gente, geografia, a gente fala de geografia como militância
Pra mim é algo novo, te falo que é algo novo, porque a gente sempre foi ensinado a falar da história. A história como história. E eu achei super, super interessante. Depois que eu lia um pouquinho da frente do teu livro, falei, gente, a geografia tem todo o sentido. Faz todo o sentido. Não é só a gente falar em história, mas a geografia faz todo o sentido. Até você falando sobre essa parte do hip hop, e a gente parando pra pensar, tem todo o sentido. Sim. Então, se a gente, por exemplo, a gente começar a pensar a geografia da cidade. Tá? Vamos pensar, por exemplo, uma área da geografia a gente chama de toponímia. O que é toponímia? Nome dos lugares. Então, vamos falar nome de rua, nome de bairro, nome de escola. A gente começou a perceber, e é isso muito estudioso da geografia, e também no meu trabalho, é que os nomes dos lugares faziam homenagem a escravistas, faziam homenagem a ditadores, a ditadores militares. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai verificar a ponte Costa e Silva. Então, ou seja, uma ponte homenageando a uma pessoa que mandava torturar pessoas. E aí eu lembrava de uma letra de música do Racionais MCs, que ele dizia: quem mata muito negro ganha uma medalha de prêmio. Um ser humano descartável no Brasil. Ou seja, quem mata muito negro ganha o nome de rua, ganha o nome de escola, ganha o nome de praça. E aí, bustos na cidade. E a gente começou a pensar o seguinte: pega aí, aqueles que lutavam por liberdade, aqueles que lutavam por um outro projeto de sociedade, estavam sendo invisibilizados. A gente viu muito isso agora, por exemplo, na época da pandemia. Por exemplo, logo após o assassinato do George Floyd, em várias cidades europeias, aqui também no Brasil, inúmeras estátuas foram derrubadas, porque eram estátuas que homenageavam estupradores, estátuas que homenageavam escravistas, estátuas que homenageavam ditadores militares. Então a gente passa a ver que no espaço geográfico, tá, o racismo se inscreve. E foi por aí que eu fui desenvolvendo, principalmente na minha tese de doutorado. Né? Na minha tese de doutorado eu queria entender como é que o racismo se inscreve no espaço urbano. E aí, quando a gente começa a perceber o racismo se inscrevendo no espaço urbano, a gente percebe que é importante a gente fazer algumas diferenças que a princípio são conceituais, mas que são muito presentes na vida prática, que é a diferença entre racismo, preconceito e discriminação racial. São irmãs gêmeas siamesas, mas não é a mesma coisa. Tá? O preconceito é um pré-julgamento. Isso. Tá? Ou seja, um pré-julgamento construído sobre um outro que às vezes você não conhece, porque você tem alguma ignorância. A discriminação é a reverberação desse pré-julgamento. O racismo é mais complexo. O racismo envolve um padrão de poder em que alguém se beneficia. E é o racismo que vai produzindo, portanto, formas, instituições da sociedade que mesmo uma pessoa que às vezes pode não ter sofrido discriminação racial na vida, tá? Mas ele vive dentro de uma sociedade racista. Então foi um pouco disso que eu fui estudando ao longo da faculdade e principalmente no doutorado, e depois pensando como colocar isso em prática na escola e também na sala de aula. É importante você falar isso de um racismo na área urbana, porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, no bairro onde eu moro, eu nunca pesquisei, vou até pesquisar se a gente tem o nome de rua com alguma pessoa preta. Exatamente. Porque hoje, pelo que eu me entendo por gente, eu conheço a Rei Pelé, que foi pouco tempo Muito pouco tempo. Pouco tempo. Após o falecimento do Pelé. Exatamente, mas parar para pensar que aqui em São Gonçalo a gente tem alguma rua, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro. Niterói, se eu não me engano, acho que não tem. Mas sabe o que é interessante? É que gente, super interessante. Quando você começa a ver o nome dos lugares, você também começa a ver histórias negras que nunca nos são contadas. Exatamente. Então, por exemplo, em Niterói tem um bairro chamado Cubango. E se você for em Angola, você vai ver um rio e uma região chamada Cubango. Há alguns estudiosos que também dizem que aqui em São Gonçalo, o nome Coubandê, tá, tem referência também a contextos africanos. Então, e são histórias que não nos são contadas. Não são. Então a gente precisa pensar o quanto a gente, a partir da leitura do espaço, a gente pode contar outras histórias e pode também pensar outros horizontes. É muito interessante, porque eu também, como educadora, isso aí me abre portas para poder trabalhar isso com os meus alunos. Exatamente. Porque aí eu aprendo, ensino, e aí a gente fica numa sociedade mais consciente, porque falar para eles que a geografia é preta. Exatamente.
Então, Super. o que a gente pensa? Eu até pensei nisso. A gente fala muito, não tem um jogo chamado Carlos Walter Porto Gonçalves, que lembra o termo geografia, ou seja, geo, terra. Grafia, ou seja, grafar a terra. Então, quando a gente fala em nome de rua, nome de lugares que faz referência às lutas negras, não está falando de geografias negras, tá? E essas geografias negras, a gente precisa começar a problematizar. Sim. E essas geografias negras, elas são marcadas por estigmas. Preste atenção, às vezes, por exemplo, de alguns nomes de lugares que fazem referência a lutadores negros. São lugares que às vezes são estigmatizados. Então, assim, lá no Zumbi. Aí, Zumbi é um lugar estigmatizado. Então, a gente passa a perceber o quê? Isso também tem a ver o quê? Com a história de luta dos negros que pensavam outros horizontes de sociedade. E aí a gente precisa pensar também isso na sala de aula. Como a gente problematiza isso na sala de aula? Exatamente. Eu gostei desse nosso primeiro bloco aí, que eu vou começar a falar com meus alunos sobre isso. É muito interessante a gente abrir a cabeça desses jovens para eles poderem entender que a nossa área urbana é preta e a gente precisa saber disso, né? Sim. Ensinar para os próximos. Às vezes até mesmo o nome da escola. Pode começar com o nome da escola, o nome da rua onde a escola tá. O que a gente começa a problematizar, por que a gente faz homenagem? O que é homenagem? Homenagem quer dizer que aquela pessoa foi importante na nossa história. O que é um busto? O que é uma estátua? Quer dizer que aquela pessoa foi muito importante na nossa história. Sim. Então a gente precisa fazer homenagem àqueles que lutaram por liberdade. E assim, encerramos a primeira parte dessa conversa potente com Denilson Araújo de Oliveira. Um homem preto que pensa o Brasil a partir da geografia, da ancestralidade e da luta antirracista. No próximo episódio, seguimos com mais reflexões marcantes sobre o território, o genocídio da população negra e as resistências que atravessam a educação. Mas calma que ainda tem mais. Na parte 2, a gente continua essa conversa recheada de vivências, desafios e conquistas no corre das nossas profissões negras. Se curtiu, deixe seu like, compartilha com geral e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios de Qual é da Preta, onde nossas histórias têm voz, vez e brilho. Até já!